Então tá, questão 22 da URGS de 2006. Pessoal, o esquelinho do Super, ele também sabe fazer o que a gente tá fazendo. É, né? Diz, valeu, galera! Valeu, galera! Foi bem rápido. Foi. Tchau. Tá, então olha só. Essa questão aí da URGS de 2006 é igual àquela outra que já tinha lá sobre a experiência de Millikan, lembra nos obrigatórios? O que tu tem que fazer aqui? É sempre igual. Millikan equilibrou uma gota de óleo carregada eletricamente dentro de um campo elétrico uniforme. Por quê? O que acontece? Tem a gota. Cadê a caneta? Tá ali. Tu tem a gotinha, vamos tentar fazer uma gotinha. Quem é que puxa para baixo? O peso da gotinha. Quem é que vai forçar para cima? A força elétrica. Se equilibrou, a força resultante vale zero. Então a força elétrica é igual ao peso. Todas essas questões de Millikan é a mesma coisa. Falou em Millikan, ele equilibrou a força e o peso. E aí é só usar que o campo é igual a força sobre a carga. Afinal, o campo elétrico uniforme só aceita essa fórmula. Quanto vale a força? O peso. Tu vê aqui, ó. Já deu o peso, né? A URGS foi querida, ó. O peso é 4 vezes 10 na menos 15. E qual é a carga da gota? Ah, aí que a URGS inovou, né? Ele não deu a carga da gota, ele deu a carga elementar e disse que a gota tem um excesso de 5 elétrons. E aí, antes de fazer isso aqui, o que que tu usa? Q é igual a N vezes Z, o famoso Q, né? Qual é o número de elétrons que tu tem a mais? 5, quando é que vale o E? 1,6 vezes 10 na menos 19. Esse valor já vai ser colocado aqui, né? Quando é que é 5 vezes 1,6? 8. Então aqui vai ser 8 vezes 10 na menos 19. 4 dividido por 8, 1 meio, 0,5. Então temos 0,5 vezes 10, o menos 19 sobe positivo. 19 menos 15 dá 4. 0,5 vezes 10 na 4, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 na 3. Letra C. Volt por metro ou Newton por Coulomb. Aqui uma revisãozinha, te lembra que Volt por metro e Newton por Coulomb são sinônimos. Limpando, questão 23. Bom, essa 23 também é um clássico, a gente também já viu isso, não pode errar. Tu tem duas esferas suspensas por fios isolantes. Uma esfera tem carga Q e a outra esfera tem carga 2Q. É claro que o desenho mostra que elas estão se repelindo, porque as cargas são de mesmo sinal. Isso é a força que a 2 exerce na 1, isso é a força que a 1 exerce na 2. Qual é a relação entre essas forças? A força 1, 2 é sempre igual à força 2, 1. Ação e reação. Ai, professor, mas uma carga é grande, a outra carga é pequena. Não interessa. Não existe uma fórmula para essa e outra fórmula para essa. A fórmula é a mesma. Ah, rapidinho. Agora estamos fazendo tudo rapidinho. A questão 24. Ah, a questão 24 é aquela que nem da URGS, é só desenhar vetores. Desenho de vetores é legal. Tu tem uma carga positiva num vértice e uma negativa no outro vértice. Chama isso de carga 1, isso de carga 2, te organiza. Tu quer saber o campo no ponto P. Nunca desenha o campo na carga, sempre desenha o campo no ponto. Se essa carga é positiva, o campo é de afastamento. Esse é o campo E1. Se essa carga é negativa, o campo é de aproximação. Esse é o campo E2. Os dois vetores têm que ter o mesmo tamanho? Sim. Por que os dois vetores têm que ter o mesmo tamanho? Porque as cargas têm módulos iguais e as distâncias também são iguais. Entre o E1 e o E2, o que a gente vai fazer? A regra do paralelogramo é claro que vai dar esse vetor aqui, vai dar um vetor horizontal, que é o E2, né? Ele chamou de E2. Letra B. E aqui, mais uma questão da UX. Naqueles modelos UX, você faz uma prova louca. Essa aqui era ruim, tá? Essa aqui o cara tinha que saber fazer. É complicado. É o famoso cristal piezoelétrico. Como é que funciona esse cristal piezoelétrico? É um cristal que, sob pressão, tu faz uma força no cristal, a força produz pressão, a pressão separa as cargas e aí sai uma faísquinha, que é aqueles isqueiros ou aqueles acendedores de fogão que tu aperta o botão, dá um clique e sai uma faísca. Olha o que ele diz, ele dá a dica, ó. Um material isolante dielétrico que, mesmo eletricamente neutro, quando pressionado, produz um campo elétrico e, portanto, uma diferença de potencial entre as suas faces. Assinale a alternativa que contém a explicação correta para esse fenômeno.
A pressão gera um alinhamento ordenado das moléculas, a qual provoca acumulação de carga positiva resultante numa face e carga negativa resultante na face oposta, o que por sua vez produz um campo resultante. Sim. Letra A. O cristal funciona assim, ó. Imagina que tu tem uma pastilha desse cristal, um cilindro feito desse material aí. Tu faz vamos trocar a cor, tu faz uma força nesse cristal. O que essa força faz? Ela cria um ordenamento molecular e separa as cargas positivas e negativas. Tipo assim, essa placa de cima fica positiva, essa placa de baixo fica negativa. Se tu pegar um fio aqui, colocar um fio aqui, uma pontinha, e aqui um fio aqui, deixar eles bem pertinho, por que bem pertinho? Porque ficando pertinho é fácil de romper a rigidez dielétrica do ar. Quando tu fizer a força, esse fio que está ligado em cima vai ficar positivo, esse que está ligado embaixo vai ficar negativo. E aí o que vai surgir aqui entre os fios? Uma faísquinha. E aí essa faísquinha faz pegar fogo o gás. Olha as outras, como são bobagens. Ó. A pressão, como se sabe, é um dos poucos meios de criar cargas elétricas. Nada a ver, né? Nada a ver. A pressão gera uma recombinação das moléculas do cristal, aqui até já começou bonito, fazendo com que este se transforme de isolante em condutor. Não, a pressão não vai fazer, ele vai continuar sendo um isolante. Não vai virar isolante em condutor. A pressão faz com que algumas cargas positivas se transformem em negativas. Não, né? Tipo assim, próton se transforma em elétron. Nada a ver. A pressão faz com que algumas cargas negativas... Não, também nada a ver, né? Se tu botasse a D, tu teria que botar a E também. Ao contrário uma da outra. Então tu vê que essas questões da UX, apesar de elas serem difíceis e estranhas, tu resolve sempre por eliminação. Tem que tentar resolver por eliminação. Muito bem, muito bem, muito bem.